Hoje nós vamos fazer o estudo de 2 Coríntios, capítulo 13. Esse é o último capítulo dessa carta de Paulo à igreja de Corinto. Nós vimos nos capítulos 10, 11 e 12 que aqueles judaizantes voltaram para dentro da igreja e estão fazendo um trabalho, estão minando a igreja, estão preocupados mais com finanças do que com a salvação, pregando um evangelho que não condiz com a realidade, com aquele evangelho que Cristo ensinou, que Paulo pregou na igreja quando fundou a igreja. Então, Paulo já fez uma série de colocações no capítulo 10, 11 e 12, e agora Paulo promete investigar e castigar. Paulo agora, ele pretende fazer uma terceira viagem, lá para a igreja. Eles disseram que Paulo, quando estava presente, era manso, mas era muito valente, muito audacioso nas cartas. Era muito forte. E Paulo, ele disse por que ele fazia aquilo. Mas agora ele promete investigar e castigar. Ele começa dizendo, essa é a terceira vez que eu vou ter convosco. Ele está planejando agora uma terceira viagem, com essa quarta carta aqui, que é a segunda carta, é a 2 Coríntios, que a primeira extraviou, não entrou no cânon bíblico, e a terceira, que era uma carta muito pesada, que exortava a igreja, que Paulo estava preocupado, e que realmente fez sentido para eles. Que Tito chegou dizendo que tinha dado tudo certo, estava todo mundo realmente arrependido. E depois nós somos surpreendidos no capítulo 10, 11 e 12, com aqueles homens voltando de novo para dentro da igreja. E Paulo agora vai, nesse capítulo 3, dizer que eu pretendo ir aí pela terceira vez e vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Por que Paulo fala isso aqui? Porque lá em Deuteronômio, nós vamos ver, Deuteronômio 17, 6, diz, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Mas por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Ou seja, para que a coisa seja validada, é preciso 2 ou 3 testemunhas. É por isso que hoje um contrato que nós assinamos, para ter validade, tem que ter 2 testemunhas. Então, Paulo quer ir pessoalmente para ter testemunhas, mais de pessoas, para que validar aquilo que ele realmente está dizendo. Já o disse anteriormente e torna a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, ou seja, Paulo fundou a igreja, esteve presente lá, escreveu 2 cartas. Depois dessas 2 cartas, ele não conseguiu resolver o problema. Ele manda uma terceira carta dura, melhora tudo, os judaizantes, os falsos apóstolos saem dentro da igreja. Depois, Paulo sabe, eles voltam, Paulo escreve uma quarta carta, que é a 2 Coríntios, porque a terceira também foi extraviada, não entrou no cânon bíblico. Ele diz agora, mais uma vez, agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Ou seja, eu agora vou investigar e vou ser duro com vocês. Vocês estão dizendo que eu, quando vou aí, eu sou manso? Eu quero uma coisa, que a alma de vocês vá para o céu quando vocês morrerem. Eu quero que vocês tenham uma relação de intimidade com Deus. Eu quero isso de vocês. E que esses que estão dentro da igreja aí estão colocando vocês para um caminho que vocês vão ter surpresa quando vocês morrerem. Vocês vão ficar surpreendidos para onde vocês vão quando vocês morrerem, se vocês seguirem os ensinamentos desses falsos profetas, que estão só explorando a boa fé de vocês financeiramente. E eu em nenhum momento fui pesado nisso. A minha preocupação com vocês, a minha motivação com vocês, é que vocês venham ter uma vida espiritual, uma vida verdadeira com Deus. Essa é a minha motivação. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Ou seja, Cristo fala através de mim, porque eu falo a palavra de Deus. Eu falo a verdade. Eu falo que Jesus, quando esteve entre nós, pregou.
falo isso. Ele é o Messias que haveria de vir. E eu falo exatamente de acordo com aquilo que ele pregou, que eu aprendi com os apóstolos que estiveram com ele. É isso que eu falo. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Você imagina que eles diziam que um Messias na cruz, o Redentor na cruz, tinha sentido para os gentios dizer que o Salvador da humanidade foi morto numa cruz, que era destinado a ladrões. A pior morte que tinha era na cruz. Mas o fato é que Jesus, ele veio para nos redimir. Ele veio trazer salvação para todos nós. Esse era o plano de salvação da humanidade, traçado antes da fundação do mundo. Então o reino dele era espiritual. Nem os próprios apóstolos acreditaram naquilo. Só vieram a crer verdadeiramente que Jesus era o Messias, era o Deus encarnado, verdadeiramente, depois da sua ressurreição. O maior evento da humanidade é a ressurreição de Jesus. Jesus, não tinha ressuscitado, todos nós estávamos condenados à morte eterna. O único túmulo vazio que existe no mundo é o de Jesus. Nenhum outro na face da terra está vazio. Nenhum outro. Então, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Ele esvaziou da sua glória. Jesus é o Criador de tudo que há no universo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo que foi feito por ele, sem ele nada teria feito. E rejeitaram Jesus. Porque nós também somos fracos nele. Porque nós fomos batizados em Cristo, batizado na cruz em Cristo, pelo Espírito Santo. É a nossa união com Cristo. Na cruz é o batismo que salva pelo Espírito Santo. Nossa união com Cristo, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. O batismo nas águas não leva ninguém à salvação. O que nos leva à salvação é o batismo em Cristo, na cruz, pelo Espírito Santo. Quando Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esse batismo não é nas águas, é o batismo em Cristo. Mas viveremos com Ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a nós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. Aqueles da igreja de Corinto que estavam ouvindo aqueles falsos apóstolos, pregando o evangelho distoante do evangelho que Paulo pregou. Um evangelho que não tinha nada a ver com salvação. Ele diz, examine-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Vocês estão desviados daquilo que eu ensinei, do evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, vocês não se converteram. Porque se vocês tivessem se convertido, vocês não iam dar crédito a esses falsos apóstolos que estão pregando inverdades e só abusando de vocês do ponto de vista financeiro. Se não é que já estão reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Paulo espera agora que essa quarta carta que ele está enviando, que passa a ser 2 Coríntios, ele espera que essa carta produza efeito. A terceira carta produziu, mas eles voltaram a ter uma relação com aqueles falsos apóstolos. Paulo agora espera que ele manda essa carta primeiro, e ele vai estar programando
uma visita a essa igreja de Corinto. A Bíblia não fala que ele fez essa visita. Não temos conhecimento, através da palavra de Deus, que ele fez, mas ele tinha programado. Evidentemente que Paulo tinha muitas coisas para fazer, muitas igrejas para visitar. A Bíblia não fala, mas o fato é que ele manda essa quarta carta, que é a 2 Coríntios, e ele diz que quer ir até lá, uma terceira visita. E ele espera que essa carta produza efeito. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ou seja, a verdade sempre prevalecerá. A mentira, ela não tem fundamento. Satanás é o pai da mentira. Ele pôs lá no Éden uma dúvida, depois ele pôs um desejo. É assim que ele atua. Porque nós regozijamos quando nós estamos fracos, e vós, fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Ou seja, vocês têm que entender que vocês, quando estão fracos, que estão fortes. É Deus que nos sustenta com a sua destra. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor. Ou seja, mais uma vez, Paulo aqui promete investigar e castigar, porque quando eu estava presente, vocês me acharam humilde. Agora eu quero ir essa terceira viagem e estar com vocês. Escreva essa carta antes, essa quarta, que é a 2 Coríntios, e para que, estando presente, não venha usar de rigor quanto à autoridade. Ou seja, ele espera que essa quarta carta já conserte tudo. 2 Coríntios, que não tenha que usar de rigor, porque o Paulo não tinha essa intenção. O que Paulo queria era a edificação da igreja. E ele chegando lá, tivesse tudo bem, os falsos apóstolos retirados dentro da igreja, os judaizantes, que não queriam se arrepender dos seus erros, que fosse extirpado dentro da igreja. É isso que ele queria. Essa carta, no sentido dele, na terceira viagem, não precisar fazer duras, críticas àquele povo, e para que todos se arrependessem. Não venha usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Eu não quero destruir a igreja, eu quero edificar essa igreja. Mas eu não posso deixar essas pessoas dentro da igreja, a igreja que eu fundei, profanando a palavra de Deus, no sentido que estão adulterando a palavra e que essa palavra não leva vocês à salvação. É o contrário, vocês vão ter surpresa quando vocês morrerem. Porque a alma de vocês não vai estar em gozo, vai estar em sofrimento, de acordo com o que estão pregando. Ele agora vai dar saudações. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo proceder, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Quando nós temos uma relação de intimidade com Deus, uma vida em comunhão com Deus, uma vida de obediência a Deus, Deus está em paz conosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo aqui é beijo. Era comum naquela época o homem beijar a cabeça do outro, mulher no rosto. Isso era comum naquela época, no Oriente. No Ocidente aqui nós somos diferentes, Nós cumprimentamos com a mão, normalmente. Às vezes quem tem mais intimidade com o abraço. Mas lá no Oriente, lá eles tinham o costume de um homem beijar o rosto do outro. Eles beijarem com ósculo santo, todos os santos que vos saúdam, os santos aqui, os convertidos. E aí ele dá a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa bênção apostólica que sempre nós fazemos no final de um culto, nós damos em função desse texto de Paulo aqui, de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, no sentido que aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo está presente. E o que eles representam na nossa redenção para um dia estarmos com Ele por toda a eternidade. É isso que ele traz para nós de tanto sabedoria. Então, nós com isso concluímos o capítulo 13 e, consequentemente, toda a carta de 2 Coríntios, e esperamos agora dar seguimento já a partir do livro de Gálatas.
Nossa proposta é, se Deus quiser e Deus permitir, até o final do ano, colocar todo o Novo Testamento, para que todos tenham a oportunidade de forma simples, singela, e de uma forma do entendimento mais simples, mas de forma verdadeira, a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe sempre.